Nós vamos falar lá no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, os primeiros 9 versículos. Diz assim a palavra de Deus: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a você todo o lugar que pisarem em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto do Neguebe ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Vamos orar. Pai, nós somos povo do Senhor e estamos aqui diante da tua palavra santa, bendita, que é capaz de separar a nossa alma, de dividir o espírito e a medula. Meu Deus, como a gente espera ouvir a tua voz e compreender a tua palavra. Fala conosco, para a tua honra e glória que pedimos. Amém. Eu quero falar sobre o seguinte tema nesta noite: uma vida de coragem, fé e graça. Uma vida de coragem, fé e graça. Após a morte do grande líder Moisés, Josué é o escolhido para substituir, para liderar o povo. Foi um momento de muita responsabilidade na vida deste homem. Mas assim escolheu Deus, assim estava acontecendo. E ele precisaria ser fiel a Deus e corajoso. Todos nós aqui temos responsabilidades na vida, todos nós aqui, do mais novo ao mais velho. Você tem encarado a tua vida como? Já compreendeu quais são as suas responsabilidades neste mundo, inserido na família que você está, no bairro que você está, no contexto de trabalho que você tem hoje? Dentro das realidades próprias tuas, cada um de nós deve saber responder essas perguntas. Qual o seu papel na história sua e de quem está próximo de você? Josué, o texto vai nos mostrar que ele obteve êxito. Ele liderou o povo de Israel, ele cuidou da família dele e ele teve êxito. Mas ele teve que observar alguns princípios que estão escritos aqui nesses versículos que nós lemos. E é desses princípios, eu tirei 3 para nós nesta noite. O primeiro deles:
viver uma vida com propósitos definidos. Tem uma música popular que ela fez muito sucesso, que diz assim: deixa a vida me levar, vida leva eu. Não tem? Fez muito sucesso essa música. Tirando a parte poética, se você quiser um bom caminho para o fracasso, faz o que a música está dizendo. Deixa a vida me levar. Mas eu tenho certeza que ninguém aqui está almejando fracasso. Então vejam bem, se perguntássemos a Josué, Josué, você tinha propósitos na sua vida? Sem dúvida nenhuma, ele nos diria que ele tinha propósitos muito definidos do que ele deveria fazer e como ele deveria fazer. Josué conhecia Deus, conhecia o seu povo e conhecia a realidade que ele estava vivendo. Um povo que estava na região desértica, que agora vai tomar posse da terra prometida, e depois de 40 anos andando no deserto. Muita gente tinha morrido, muita gente era nova agora, começando a assumir responsabilidades, e ele tinha o compromisso de guiar e dirigir esse povo. Ele sabia que ele tinha essa responsabilidade diante da nação, da família dele, e dependendo de Deus em tudo que fizesse. É importante, gente, nós conhecermos a nossa realidade. Eu não estou falando de conhecermos a nossa situação. É a realidade. Cada um de nós aqui, a família que a gente está, o que a gente faz, como que a gente tem feito, ou como nós deveríamos fazer. Nós não podemos ser torcedores na vida. A vida é assim, ó. Você chega próximo de um campo de futebol, mas você não é para ficar na torcida. A gente tem que entrar lá no campo e jogar, a gente tem que disputar, a gente tem que fazer a nossa parte. Cada um de nós aqui. Porque se nós não tomarmos esse posicionamento, nós vamos encontrar muitas dificuldades na vida. Nós vamos ter dificuldade de progredir, nós vamos ter dificuldade de arrancar na vida. Indiferente da nossa realidade. Não importa se você não tem a sua saúde 100%, não importa se você não conseguiu estudar até onde você gostaria, não importa a sua realidade, você precisa lutar. Você precisa ter coragem na vida. Isso é indiscutível. Seja aqui no Brasil, seja no Paraguai, seja no Japão, seja na Irlanda, seja na Europa, não importa. Nós precisamos de coragem para lutar. Agora vejam, dentro das nossas realidades, precisamos definir prioridades e alvos lícitos. Não devemos ter uma vida pautada pelo sucesso apenas, ou correndo só atrás do dinheiro, poder, ambições fúteis. Não. Mas nós precisamos definir prioridades. Eu peguei aqui o exemplo de um corredor que muita gente conhece, eu acho que a maioria conhece, aquele corredor jamaicano. Como que é o nome dele? É isso, Bolt. Usain Bolt. O homem que corre, né? Meu Deus do céu! Mas se você for ler a biografia dele, ele sempre levou tudo muito a sério. Ele sempre disse que ia ser o mais veloz do mundo, desde jovem, e ele treinou, ele colocou prioridades na vida dele, e ele buscou essas prioridades com afinco, com coragem, e ele foi o homem mais, eu acho que ainda é, o mais rápido do mundo. Olha, isso dá-nos um exemplo de como é que tem que ser nossas vidas. E eu quero deixar aqui para nós um alerta. Você, quando definir suas prioridades na vida, você definir onde você quer chegar, tome cuidado para não cair no engano de correr atrás só do sucesso e do dinheiro. O sucesso é bom, dinheiro também é bom, mas a gente tem que pôr as coisas certas no lugar certo.
a palavra de Deus, ela nos fala lá em 1 Timóteo 6, 8 a 10, assim, ó. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas. E depois Paulo fala: o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, fujam desta armadilha. Você pode ter como consequência na sua vida, na sua profissão, dinheiro. E isso não é ruim. Mas se você fizer da tua vida só isso, a hora que você despertar, a vida passou. E você vai perceber que você correu atrás de nada. Sentiu isso quem? Salomão, filho de Davi. A vida, ela é uma futilidade quando você corre atrás do dinheiro apenas. Prioridades, e aqui eu quero que você lembrar disso que eu vou falar agora, não foi perdido você ter vindo aqui hoje. Como que eu traço prioridades na vida, pastor? Presta atenção, a mão. Deus em primeiro lugar na tua vida. A tua família, segundo lugar. Família. Em terceiro lugar, os teus amigos, que são poucos, hein? Até o fim da vida, serão poucos. Em quarto lugar, o teu trabalho. Em quinto lugar, o dinheiro. Se você mudar essa ordem, a tua vida não irá bem. Deus, família, amigos, trabalho, dinheiro. Todos têm sua importância, mas nesta ordem. Entre em campo, defina seus propósitos e viva a vida com coragem. Em segundo lugar, o segundo princípio que Josué tinha para ele, viver uma vida com ousadia e coragem. Nós, gente, vamos todos enfrentar obstáculos, dificuldades e adversidades na vida. Todos nós iremos enfrentar obstáculos, dificuldades na nossa vida. Há um motivo desse alerta da ordem dada a Josué: seja forte e muito corajoso. O homem nem tinha começado a sua campanha diante de Israel. Ele vai começar agora e Deus vira para ele e fala: olha, seja forte e muito corajoso. É o Deus alertando: Josué, vai ter muito problema. Josué, você vai ter que descascar muitos abacaxis. Você vai ter muitas dificuldades. A vida nunca foi fácil para ninguém, gente. Às vezes a gente começa a ter um sentimento que ele é muito ruim para todos, um sentimento de autocomiseração. Ai, mas tudo dá errado comigo. Ai, mas comigo nada é fácil. Gente, quando você estiver se sentindo assim, eu não sei. Eu não sei se é bom a gente chupar um limão e sentir aquele azedo do limão e pensar: meu Deus, tira de mim esse tipo de pensamento que só está me enfiando no buraco cada vez mais. Ninguém vai ter peninha de você na vida, não. E se você tiver, aí piorou. Levante a tua cabeça, entenda que você vai ter que transpor obstáculos, entenda que você vai ter que lutar, entenda que se você tiver prioridades bem definidas, não será fácil chegar lá no pódio dos teus desejos, desde que eles sejam lícitos. É com luta. Não seja aquela pessoa, ai meu Deus, gente, todos têm dificuldade. Seja forte e muito corajoso, não importa o que você está enfrentando hoje, em sua vida. Se você crê em Deus, é possível, do mesmo jeito que Deus falou para Josué, Ele está falando para você nessa noite: eu nunca te abandonarei. Este versículo, ele diz assim: não deixarei nem o abandonarei. E isso ele repete no último versículo também. A tua luta, a maior delas, Deus está com você. Seja forte e muito corajoso. Não desanime, não desista. Contagie pessoas perto de você. Gente, você quer ver? Amanhã, segunda-feira, você, ao despertar para ir trabalhar, eu não sei se você toma banho nesse frio. Eu acho que toma, né? Mas acorda mais corajoso, toma um café. A primeira pessoa que você vê, fale um bom dia, um sorriso para a pessoa. Você vai contagiar a pessoa, seja quem for.
Um sorriso é algo contagiante. Seja diferente no teu trabalho, seja diferente nos teus estudos, seja diferente na tua casa, seja positivo, positiva, seja uma pessoa firme, aquela pessoa que nós gostamos de encontrar com ela. Ela sempre tem uma novidade, ela tem uma brincadeira, ela é uma pessoa positiva. Josué ele tinha que atravessar o Rio Jordão e depois ele tinha que tomar. A gente às vezes não presta atenção no texto bíblico. Tomar uma cidade chamada Jericó, que era uma cidade fortificada, tinha um muro ao redor da cidade, muito alto e muito largo. Ele não sabia nem como é que ele ia fazer isso, mas eram tarefas muito duras. Era guerra, era espada, era sangue, era dureza que tinha para ele enfrentar. E ele recebe de Deus somente seja forte e muito corajoso. Gente, vocês já pensaram? A gente pensa, atravessar um rio não é difícil, não? Não. Mas e se forem 2 milhões de pessoas? Criança, velho, mulher grávida, mulher parindo. Como é que faz para atravessar esse povo todo e você é o líder? Na hora Deus usou o poder dele, abriu o Rio Jordão, eles passaram a seco no rio. Mas Josué não sabia como seria. Assim é na minha vida e na sua. Qual é o desafio grande da tua vida hoje? Qual é a dificuldade? O emprego que você não conseguiu ainda? É porque você teve uma notícia que os seus exames os resultados não foram tão bons e você está com receio de enfrentar essa doença? É porque o casamento não está tão bem? Um filho seu está te preocupando? Qual é o desafio grande que você tem hoje? Deus, o que nós cremos é o mesmo que abriu o Mar Vermelho, abriu o Rio Jordão e falou para Josué, vai dando volta nessa cidade com o povo e no 7º dia esse muro vai cair. No 7º dia, Deus falou, agora grita. Parece brincadeira um negócio desse, né? Você ficar dando volta numa cidade a pé. E no último dia, 7º dia, agora manda o povo gritar. Quando o povo gritou, aquelas muralhas caíram e a cidade foi tomada por todos aqueles que estavam com Josué. Qual é a tua dificuldade? Será que Deus precisa tomar a cidade para você vencer? Eu tenho certeza que o teu problema, nas mãos de Deus, trará para você vitória. Avance pela fé. Avance pela fé. Ore por este filho. Dobre os joelhos na sua casa mesmo e clame por ele. Peça para as pessoas que você conhece orarem por ele. Peça por esta filha, peça pelo marido. Tem tanta gente enfrentando lutas terríveis dentro de casa. Clame. Viva uma vida com ousadia e coragem. Trace os objetivos. Fala, eu quero chegar lá. E em nome de Jesus eu vou chegar lá. Não esqueça do seguinte, olha, você não tem com isso uma lâmpada do gênio, da lâmpada que você esfrega e faz 3 pedidos, não é isso. Mas pela fé, você tem acesso ao Deus que tem todo o poder. E aquele que diz, eu não vou te abandonar. Vai ter problema, mas eu estarei com você. Terceiro e último princípio que eu quero compartilhar com vocês. Nós devemos viver uma vida com as promessas de Deus. Não dá, gente, se nós não conhecermos e não chamarmos para nós as promessas de Deus para a nossa vida. Hebreus 11 diz assim, ó, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. É impossível uma vida bem-sucedida sem fé genuína, sem fé verdadeira. Converse com pessoas experimentadas na fé. Converse com a dona Ruth qualquer hora, a hora que acaba que a gente vai tomar um café, conversa com ela. Pergunta se foi fácil a vida. Pergunta se ela teve experiências com Deus já. Você vai ouvir coisas inacreditáveis. Converse com pessoas que têm enfrentado com fé a vida. Se perguntássemos a Josué novamente, ele certamente diria assim, ó, vivemos dias difíceis. Primeiro foram 40 anos no deserto, por causa da teimosia desse povo.
Depois, esse pessoal que passou para cá, tomou posse de uma terra muito boa, ficou todo mundo rico, todo mundo muito bem. Esse povo não parava de reclamar. Esse povo fez com que nós perdêssemos uma batalha para uma vilazinha, uma currutelazinha desse tamanho, assim, ó, porque havia mentira, havia roubo, havia pecado no meio do povo. Olha, a vida não foi fácil. Muitas vezes eu tive que ser muito duro com essa gente para eles obedecerem, para eles entenderem. No final da vida de Josué, ele precisa, gente, depois de tomarem posse das terras, ele precisa dizer para o povo: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Servir a Deus é um compromisso muito sério. Eu e a minha casa, ou seja, eu e a minha família, vamos servir ao Senhor. Quem quiser, fique conosco. Josué, ele, no fim da sua vida, faz uma declaração de fé e define, diz: olha, se você não quiser, porque ninguém é obrigado a servir a Deus, ninguém é obrigado a dizer que tem fé em Deus, mas Josué deixa claro: você, se for servir a Deus com a sua casa, defina agora, diga hoje. O que você tem no coração em relação a isso, irmãos? Porque Josué foi um homem de Deus e enfrentou problemas. Se você pegar todos os personagens bíblicos, foram iguais. Deus nunca nos desamparou, iria dizer Josué. Foi difícil, mas Deus nunca desamparou nenhum de nós. Davi vai dizer a mesma coisa. Davi, no Salmo 37, versículo 25, vai dizer assim, ó: fui moço e hoje sou velho. Jamais vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. A vida, Davi não está dizendo que a vida foi muito fácil, mas ele está dizendo: Deus está sempre sendo fiel com aquele que nele crê. Agora, Deus define condições. Ele diz no texto que lemos: não esqueçam a palavra de Deus, relembre continuamente os termos deste livro da lei. Para nós hoje é o seguinte: povo, vocês que têm fé, vocês que creem que a situação pode mudar porque Deus é poderoso, não pode se apartar disso daqui. Você tem que conhecer, você tem que ler, você tem que relembrar. Por quê? Porque a gente tem amnésia? Não, mas a gente esquece. Nós somos facilmente, a nossa opinião muda muito fácil, gente. Nós precisamos fazer da Bíblia um mapa para nós, para que nós possamos errar muito menos. Havia condições. Deus promete sucesso. Eu não sei se vocês observaram o último versículo. As promessas de Deus podem demorar para chegar para nós. Esses dias eu estava ouvindo o depoimento de um sujeito que passou para a magistratura, eu acho que ele foi ser juiz de direito, e ele fez 12 concursos. Obviamente reprovou em 11, né? Eu vou te falar uma coisa, olha, você tem que ter perseverança. Mas ele disse assim, olha, cada vez eu fui aprendendo um pouco mais, e eu fui aprendendo a ficar um pouco menos ansioso, e eu consegui. Algumas coisas de Deus, gente, demora. O filho de Abraão, Isaque, ele orou por um filho 20 anos. Mas Deus cumpriu a promessa. Ele deu o filho. Alguns de nós cansamos muito rápido. Mas se você tiver sua fé, exercendo-a em Deus, creia, Deus é fiel. Não no tempo que a gente quer às vezes, mas Deus é fiel, Ele promete, Ele cumpre. Eu louvo a Deus, porque nós temos 3 filhos, 4, um está com o Senhor e 3 estão vivos pela graça de Deus. Todos eles servem a Deus. Deus é testemunha do quanto eu orei por nossos filhos e minha esposa também, para que eles nunca se desviassem dos caminhos de Deus. Eu tenho essa alegria, mas eu conheço pastores, amigos, colegas, gente de Deus, que não tem os filhos na igreja, não tem os filhos servindo a Deus nesse instante. Eu imagino como deve doer o coração de um pastor, da esposa, da mãe desse menino.
Se o seu problema hoje, você que está me ouvindo, é porque um filho está distante do Evangelho, clame por ele, ore por ele. Tudo é possível ao que crê. Não desista da tua filha, não desista do teu filho, não abra mão tão facilmente de coisas que são importantes para você. A redenção do filho pródigo ou da filha pródiga, que por ilusões independentes de quais sejam, estão aí vivendo do jeito que a vida está levando. Clame, clame, coloque essa filha, coloque este filho no altar de Deus. A presença de Deus conosco, gente, é a melhor promessa desse texto. Não o deixarei nem o abandonarei. Eu estarei com você por onde você andar. Teve um momento da vida de Moisés que Deus falou, não estou aguentando esse povo mais não. Eu vou dar tudo que vocês querem, as terras, mas eu não vou mais com vocês. Moisés falou, se o Senhor não for, nós não iremos. Pode ter certeza, a coisa mais valiosa na minha e na sua vida é Deus conosco. A presença de Deus em nossa vida, em nosso casamento, no relacionamento familiar e em tudo que diz respeito à nossa vida. Alguém pode pensar assim, pastor, mas o senhor está falando para gente crente, e o senhor não sabe a minha vida. Eu não sou digno. Eu não sou digna. Eu já fiz tanta bobagem, pastor. Eu já fiz tanta coisa errada. E daí? E daí? Jesus Cristo veio para buscar quem estava perdido. Jesus Cristo veio para curar quem estava doente. Jesus Cristo, ele veio para salvar o pecador. Não importa quantos erros você já cometeu, quantas besteiras você já fez, uma coisa é importante: arrependimento na presença de Deus dos erros que cometeu e clamar a Ele: Senhor, salva-me, Senhor, perdoa-me. A Bíblia diz que o que Deus exige de nós é um coração quebrantado, um espírito contrito. É sinceridade na presença de Deus e dependência dele. Preciso do Senhor. Eu não consigo mais. Jesus contou a história de 2 homens que foram orar no templo. E um deles, um religioso, um fariseu, disse que orava uma oração muito bonita. E a oração do fariseu ela não é mentirosa, ela é verdadeira. Ele dizia, Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como esses pecadores. E perto dele tinha um publicano, que era um cobrador de impostos. Senhor, ainda bem que eu não sou igual a esse homem, ainda bem que eu não minto, ainda bem que olha, eu sou da igreja, olha, e ele foi falando, e tudo que ele fala naquele texto provavelmente era verdade. O fariseu era muito cuidadoso, porém, o outro, que com a cabeça baixa não tinha ousadia nem de olhar para o alto, falou assim, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador. Jesus falou para os discípulos, quem que vocês acham que foi embora para casa justificado? Foi o que baixou a cabeça, mesmo sendo um publicano, e disse, Senhor, eu sou um pecador. Então, não deixe ninguém dizer para você, mas você já fez isso, você já fez aquilo. Deus sempre nos dá uma nova oportunidade para nos arrependermos, confessarmos e sermos abençoados com uma nova oportunidade na vida. Todos que reconhecem seus pecados e arrependem-se são perdoados. Agora, para encerrar, 2 tipos de pessoas para fugir de seus exemplos e influências. Coisa que você tem que pôr longe de você. E eu não podia terminar sem falar isso. Primeiro, religiosos fariseus, legalistas, aquelas pessoas que ficam apontando defeito e pecado dos outros. Seja pastor, seja presbítero, seja quem for. Foge desse tipo de gente. A pessoa que serve a Deus, ela deve expor em sua vida a graça de Deus. O quanto Deus recebe o pecador e o perdoa.
Deus não levantou nenhum de nós aqui para ser juiz de ninguém. Ele disse, ide fazer discípulos. Ele não falou, olha, ide e sejam juízes. Fuja desse tipo de gente. Em segundo lugar, não cristãos que vivem debaixo da seguinte filosofia: deixa a vida me levar, vida leva eu. Corre desse tipo de gente e da influência, porque também não vai te levar para lugar nenhum senão o fracasso. Viva a sua vida com coragem, viva a sua vida com fé e debaixo da graça de Deus, que todo dia nos dá novas oportunidades. E é claro que quando a gente recebe tanta bondade de Deus, a gente vive melhor. A gente começa a melhorar também o jeito de viver. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos, eu quero orar com vocês. Vamos colocar nossas vidas diante de Deus. Ó Pai, nós te agradecemos nesta noite por tua palavra, que é santa, que é transparente, que é poderosa. Nós te agradecemos, ó meu Deus, por tua graça maravilhosa em nossas vidas. E nesse instante, meu Deus, nós suplicamos pelo poder do Senhor, pela manifestação deste poder na vida destas pessoas que estão sendo lembradas, que estão sendo citadas em oração. Pai, nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas. O Senhor pode renovar as células do corpo de uma pessoa, o Senhor pode renovar o sangue de uma pessoa, o Senhor pode transformar a situação de qualquer pessoa, porque tu és o Deus Criador. Nas tuas mãos está todo o poder. Se é da tua vontade, derrama agora teu poder e graça, para que estas pessoas que estão sendo citadas sejam tocadas pela tua graça e pelo teu poder. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.